Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre máquinas, que é uma área de estudo da física, um subgrupo aí da área de ciências, que estuda, além de calor e temperatura, que a gente viu em outras aulas, outros fenômenos ou outras ferramentas construídas para facilitar o trabalho do homem, né, dentro de suas atividades diárias. Vamos lá? Bem, então, máquinas simples e máquinas térmicas, né? A gente vai falar sobre os dois tipos de máquina. As máquinas simples, elas são comumente definidas como máquinas simples clássicas e criadas pelos cientistas renascentistas. Os exemplos que a gente vai falar sobre essas máquinas são esses que estão aqui: as alavancas, as roscas, o plano inclinado, as polias e a roda e o eixo. Estes são exemplos de máquinas simples que servem para facilitar o nosso trabalho. Mas independente do tipo de máquina que a gente utilize, toda a ação para que essa máquina funcione vai precisar que uma força seja executada sobre ela. Força, então, é a ação que provoca ou que modifica o movimento de um objeto ou de um corpo. Tá? Objeto e corpo, para a física, para a nossa atividade aqui, né, para o nosso conteúdo, é qualquer objeto, qualquer material que eu esteja usando de exemplo. E quando a gente fala de força, a gente usa algumas referências para entender o quanto essa força é alta ou baixa, digamos assim. A gente avalia sempre a intensidade com que essa força está ocorrendo, a direção dessa força e o sentido apresentados por ela. Através dessas referências, a gente consegue medir, digamos assim, qual é a força que está sendo aplicada sobre um determinado objeto e provocando, obviamente, um movimento e uma alteração dele. A intensidade é medida, normalmente, pelo esforço que a gente usa para erguer um conjunto de uma determinada ferramenta, como, por exemplo, uma barra. A direção é a linha imaginária do qual o objeto se movimenta. Qual é a direção que ele se movimentou? A gente vai ver aqui no levantamento de peso, na imagem, que a gente consegue perceber a força aplicada pelas mãos do atleta e a direção que essa força seguiu. O sentido é de baixo para cima, que está aqui, ó, tá? Então, aqui a gente tem a força aplicada, a direção e o sentido que a gente pode observar na imagem, beleza? Bem, falando então agora das máquinas que vão precisar sempre de uma força sendo executada sobre elas para que elas funcionem, elas podem ser usadas para várias coisas, como para aumentar a intensidade da força que eu estou aplicando, para minimizar o trabalho que eu estou tendo para mover um determinado corpo, para aumentar a distância, por exemplo, percorrida por um determinado objeto, para mudar a direção em que esse objeto segue. E tudo isso é reduzido graças ao auxílio dessas máquinas, né? O uso das máquinas vem para facilitar o nosso trabalho. É possível a gente classificar em dois tipos, máquinas simples e complexas. As máquinas simples, elas se combinam, formando as máquinas complexas, como, por exemplo, um carro, um guindaste ou uma bicicleta, que é uma união de diversas máquinas simples que vão facilitar um determinado trabalho a ser executado. A gente tem como exemplos de máquinas simples a alavanca, a roda, a polia, aqueles que eu falei no início. E as máquinas complexas, elas são formadas, então, por duas ou mais máquinas simples unidas e pode conter equipamento de diversas origens, ou até mesmo componente eletrônico para facilitar o seu funcionamento. Isso, por exemplo, a gente vê no guindaste. A bicicleta, apesar de não ser eletrônica, ela também é considerada uma máquina complexa, né? Já que ela tem a união de diversas máquinas simples para o seu mecanismo de funcionamento. Vale ressaltar, então, que é sempre necessário aplicar uma força para fazer uma máquina simples funcionar, ou para fazer com que ela efetivamente atinja o seu trabalho. A gente pode usar um martelo, a gente pode usar aqui os exemplos que a gente está vendo, né? Uma polia, que é esse desenho que está aqui, ou uma alavanca, que é esse aqui do elefantinho, para facilitar o nosso trabalho e aplicar uma força maior para mover um determinado objeto, beleza? Vamos para a parte 2 dessa aula, tá? Até lá!